estamos no quarto domingo de Quaresma e o evangelho proposto pela liturgia é o Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Vamos escutar, então, a explicação, o comentário do Frei Alberto Maggi sobre essa que é uma das páginas mais bonitas do Evangelho de João. E o capítulo 9 constitui um severo ato de acusação contra a cegueira de uma instituição religiosa para a qual o respeito pela doutrina se torna mais importante que o bem do ser humano. Jesus sai, ou melhor, foge do templo após uma tentativa de apedrejamento e, ao sair, encontra precisamente aqueles que não podiam entrar no templo, os excluídos. Passando, viu um homem cego de nascença. A cegueira, naquele tempo, não era considerada simplesmente uma enfermidade, mas, pelo fato de impedir o estudo da lei, era considerada como uma maldição enviada por Deus por causa da culpa humana. De fato, incapazes de explicar a origem das doenças e para absolver Deus de qualquer responsabilidade, se atribuía a culpa ao próprio ser humano, que era castigado, então, pelo Senhor por causa dos seus pecados. E os discípulos de Jesus também, como eles tinham também essa concepção, eles perguntam para Jesus se foi ele quem pecou ou seus pais. Então, se a doença era devida aos próprios pecados ou aos pecados dos próprios pais. E Jesus exclui de modo categórico qualquer relação entre o mal, o pecado e o castigo. E, portanto, ele afirma que pecou nem ele, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, Jesus continua a ação criadora do Pai e sobre esse indivíduo realiza os mesmos gestos do Senhor na criação do primeiro ser humano. Ele fez barro com a saliva, depois Jesus aplica esse barro sobre os olhos do cego e o envia à piscina de Siloé, que significava enviado. Dirigindo-se ao enviado de Deus, que é Jesus, luz do mundo, o homem recupera a visão. Então foi, lavou-se e voltou enxergando. Entretanto, aqui começam os problemas para esse homem, que surpreendentemente não é reconhecido nem pelos vizinhos. De fato, alguns afirmam, sim, é ele, e outros, não, não é ele. Mas como é que podem não reconhecer o vizinho? Não é que seus traços tenham mudado. Antes ele não possuía a luz dos olhos e agora voltou a ver. Então, o cego de nascença não é reconhecido porque, quando alguém encontra Jesus, que a todos os que acolheram deu o poder de se tornarem filhos de Deus, se adquire uma liberdade e uma dignidade tais que, mesmo permanecendo a mesma pessoa, nos tornamos completamente diferentes. Então, ele próprio responde de maneira surpreendentemente, afirmando, eu sou. Ou seja, ele reivindica para si o nome divino. O nome divino que na Bíblia é utilizado exclusivamente para Deus e nos evangelhos para o próprio Jesus. Então, inicia-se uma série de interrogatórios e por 7 vezes lhe será perguntado, como te foram abertos os olhos? Então, abrir os olhos aos cegos era considerado como um sinal de libertação da opressão que o Messias traria ao povo, lembrando o trecho do livro de Isaías. E é precisamente isso que os dirigentes temem. Que um cego de nascença tenha recuperado a vista é sem dúvida algo positivo. Contudo, o povo não pode ter uma opinião própria. Ele deve permanecer submetido ao que pensam as autoridades religiosas, pois só eles, as autoridades, os chefes religiosos, que sabem e decidem o que é bem e o que é mal. E por isso conduz aos fariseus, que eram as guias espirituais do povo, aquele que fora cego. Por quê? Era sábado,
Então, era um dia de repouso absoluto, no qual se devia observar o que era considerado o mandamento mais importante, imitado do próprio Deus. Então, existia uma série de trabalhos, nada menos que 1.521 trabalhos considerados proibidos. Entre esses estava fazer barro e curar os doentes. Isso que Jesus tinha feito, né? Ele fez barro e curou o doente. Então, depois de perguntarem ao homem como recuperar a vista, os fariseus emitem sua sentença. Esse homem, evitando, então, sempre pronunciar o nome de Jesus, não vem de Deus. Por quê? Porque ele não observa o sábado. Para os fariseus, que possuem certezas absolutas, o único critério de julgamento é a observância da lei. Por isso, quem a transgride não pode vir de Deus. Entretanto, entre os próprios fariseus surge uma divisão. Alguns se perguntam, mas como pode um pecador realizar tais sinais? Então voltam a interrogar o cego. Os fariseus, que aspiravam ao título de guia dos cegos, na realidade se demonstram cegos. Ao contrário, aquele que era cego, agora vê e responde que Jesus é um profeta, isto é, alguém que vem de Deus. E diante da intervenção divina, o cego, que era considerado maldito por não poder ler as escrituras, passa a ver, enquanto os assíduos leitores do texto sagrado se tornam cegos. Entram então em cena as mais altas autoridades religiosas, designadas pelo evangelista como os judeus, o termo que não indica o povo, mas os chefes religiosos. Eles se recusam a acreditar que o homem tenha sido cego. Para proteger a própria doutrina, negam a evidência. Então, defender sua teologia significa salvaguardar seu prestígio e, em última análise, a si mesmos. Para preservar seus interesses, estão dispostos a tudo. Então, diante do fato de um cego de nascença ter recuperado a visão, as autoridades ficam desorientadas. Eles não admitem contradições em sua doutrina, então tentam intimidar os pais do homem mediante um interrogatório, no qual colocam em dúvida tanto sua filiação quanto o fato dele ter nascido cego. Os pais respondem de maneira que pode parecer covarde. Eles dizem, não sabemos, ele já tem idade, interrogai-o. E por que respondem assim? O próprio evangelista explica, disseram isso porque tinham medo dos judeus, que já haviam decidido expulsar da sinagoga quem reconhecesse Jesus como Cristo. E ser expulso da sinagoga não significava apenas ser afastado de um lugar de culto, mas ser excluído da vida social. Então, com os expulsos, era necessário manter uma distância de cerca de 2 metros. Não se podia comprar nem vender nada. Então, era uma verdadeira morte civil. Então, os judeus chamaram novamente o homem, que passa de beneficiário do milagre a acusado, e lhe dizem, dá glória a Deus, ou seja, uma fórmula que significa reconhecer e confessar a verdade, mesmo que isso vá a próprio dano, a próprio prejuízo. As autoridades religiosas, então, pronunciou sua sentença. Enquanto entre os fariseus havia divisão, alguns dizendo que Jesus era pecador, outros perguntando como um pecador poderia realizar tais sinais, as autoridades não manifestam qualquer dúvida. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então, eles impõem ao homem seu ponto de vista, negando-lhe o direito de ter uma opinião própria. Então, o julgamento delas é considerado mais válido que a experiência do próprio homem. E é aqui que o evangelista ressalta a ironia do cego. Ele não entra no debate teológico, ele não é um especialista de teologia, mas fala a partir da própria experiência. Então ele diz, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Ele fala com base na experiência.
As autoridades afirmam que Jesus é pecador, mas isso ao cego não interessa, pois para ele recuperar a visão foi algo positivo, claro. O homem agora vê e afirma algo tão inaudito quanto grave. Estabelece o primado da consciência sobre a doutrina. O que é bem ou mal não é determinado, então, por uma doutrina, ainda que baseada numa lei que é considerada divina, mas pela experiência concreta da vida. Novamente, os judeus insistem pela quinta vez e perguntam: como te abriu os olhos? Esta é a verdadeira preocupação das autoridades religiosas. Não as inquieta que um cego tenha voltado a ver, mas que exista alguém capaz de abrir os olhos das pessoas. Se o povo voltar a ver, o domínio deles termina. Então, quando se reconhece o verdadeiro rosto de Deus, que é um Pai a serviço dos seres humanos, as autoridades religiosas que pretendiam representá-lo e dominar em seu nome perdem todo o poder. Então, com ousada ironia, o cego pergunta: quereis também vós tornar-vos seus discípulos? Quando as autoridades religiosas não sabem responder, recorre à violência, primeiro verbal e, se possível, também física. Insultaram-no e disseram: tu és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Os chefes não seguem Jesus, que é o vivente, mas o morto, Moisés, e afirmam: sabemos que Deus falou a Moisés. Depois, usando termos depreciativos, pois nunca pronuncia o nome de Jesus, conclui: quanto a este, não sabemos de onde é. Nesse momento intervém o bom senso do cego. Sua experiência vale mais que a doutrina. Ele apresenta um raciocínio bem simples. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. É tão evidente, mas como podem as autoridades religiosas não compreender? Então, sem saber como responder, as autoridades replicam com violência, recordando o homem culpado de ver que ele nasceu todo em pecados, recorrem agora à violência institucional. Expulsaram-no. Assim, executam a ameaça de expulsão da sinagoga. Com a mentira imposta como verdade oficial, as trevas tentam sufocar a luz e, não conseguindo, eliminam quem as contesta. Para as autoridades religiosas, então, não apenas o bem do ser humano é indiferente, mas o próprio homem livre, que fez experiência de vida, se torna um obstáculo ao seu domínio. Os dirigentes religiosos transferem para ele a culpa da cegueira. O homem deveria voltar a ser cego para lhe dar razão e estar em paz com Deus. Deveria admitir que recuperar a visão foi um mal, pois ocorreu por meio de um pecador que não observa o sábado, e para não viver no pecado, deveria renunciar à vida. Mas para o cego, ser expulso da religião não é mais um prejuízo. Pelo contrário, ele encontra fé, encontra Jesus, que o acolhe e a ele adere. Então, o episódio termina com uma severa sentença de Jesus dirigida aos fariseus. Aqueles que aspiravam ao título de guia dos cegos: se fosseis cego, não teríeis pecado, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Os dirigentes religiosos que excomungam os homens em nome de Deus são, na realidade, os verdadeiros excomungados. A indiferença dos fariseus diante do bem humano, unida à pretensão de indicar aos outros o caminho, os torna culpados da sua própria cegueira. Não são guias dos cegos, mas guias cegos, que conduzem o povo à ruína. Então, eles não apenas se recusam a ver, mas impõem sua mentira como verdade. E para Jesus, quando o bem da doutrina ou da lei é colocado em primeiro lugar, antes mesmo do bem do ser humano, cria-se a ilusão de ver, quando na realidade se permanece cego, incapaz de discernir
os acontecimentos da história. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.